senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que acompanham esta sessão. Subo a essa tribuna para comentar um importante fato ocorrido no final de semana, que foi a decretação por parte do ministro da Saúde do fim da emergência sanitária do Covid. Uma decisão sensata, baseada nos altos índices de vacinação que o nosso país ostenta, assim como a redução no número de contágios da doença. É importante sempre frisar que a pandemia ainda não acabou e que cuidados ainda precisam ser tomados, mas com certeza vivemos num outro momento e que a vida precisa seguir em frente, voltando aos poucos à normalidade. Espero, sinceramente, que a histeria daqueles que defenderam o fique em casa, que a economia a gente vê depois, e que tantos prejuízos trouxeram ao nosso Estado, possam finalmente adormecer no silêncio da razão. Espero que daqui para frente a racionalidade prepondere no debate. A histeria, como falei, a geração intencional de medo na população, os cientistas enviesados, que junto com parte importante da imprensa brasileira deram luz e espaço a governantes que revelaram o seu perfil autoritário e tentaram, em algumas vezes, conseguiram tutelar a nossa liberdade e tutelar as nossas vidas. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, inventaram um especialista, coincidentemente de Pelotas, da Universidade Federal, que foi promovido à autoridade nacional sem sequer ter a mínima formação acadêmica para tal. Nesse momento, é muito importante olharmos para trás e constatarmos que erros foram cometidos e que foram cometidos à revelia dos alertas que eram feitos por aqueles que buscavam trabalhar e enfrentar esta grave crise sanitária com a razão e com o equilíbrio. No mesmo fim de semana em que o ministro da Saúde anuncia o fim da emergência sanitária, uma revista de circulação nacional traz um estudo da Universidade de Chicago que comprova, a partir de uma análise nos Estados Unidos, o quão correto estavam aqueles que buscaram com a sensatez encaminhar a condução da pandemia e o quão errado estavam os histéricos e que de forma política conduziram este momento. O estudo revela que os efeitos dos lockdowns na redução de mortes foram insignificantes nos Estados Unidos. Porém, os efeitos econômicos e educacionais foram devastadores. Pegando dois exemplos de dois estados americanos que foram pesquisados pela Universidade de Chicago, a Flórida e a Califórnia. O estado da Flórida foi um dos estados que menos restrições impôs aos seus cidadãos. O estado da Califórnia foi um dos que os governantes mais fortemente restringiram a liberdade das pessoas. O resultado, tiveram números praticamente idênticos de mortes, guardadas as proporções de suas populações. Porém, na educação, o estado da Flórida ficou em terceiro, com melhor desempenho entre os estados americanos no período da pandemia. Já o estado da Califórnia ficou em 50º lugar dos 50 estados pesquisados. Na economia, se repete. A Flórida, mais livre, ficou em 13º lugar. A Califórnia ficou em 47º lugar dos 50 pesquisados. Outra conclusão muito importante desse estudo mostra que as maiores taxas de mortalidade se deram naquelas localidades em que existia um número significativo de obesos, idosos e diabéticos antes da pandemia.
Mais uma vez, a pesquisa comprova que os grupos de risco, que sempre foram motivo de atenção e de preocupação, e de um olhar diferenciado por aqueles que defendiam um equilíbrio na condução da pandemia, era efetivamente aqueles que deveriam ser protegidos. Isto comprova, mais uma vez, a lucidez de quem alertava para o equilíbrio entre a economia e o cuidado com a doença. Por fim, resta a pergunta: quem será responsabilizado no Brasil e aqui no nosso Estado pelos prejuízos econômicos e educacionais que submeteram a nossa população sem garantir a diminuição no número de mortes? Fica a pergunta. Muito obrigado.